E se eu te dissesse que o maior risco no mercado cripto não é a volatilidade, mas sim as boas histórias? O mercado está sempre caçando a próxima grande promessa, a história que vai mudar tudo. Mas por trás de cada narrativa elegante, uma engrenagem perigosa está em movimento, pronta para drenar o saldo de investidores desavisados. Enquanto a maioria dos analistas diz para você apostar na narrativa, eles ignoram a lição mais brutal que esse mercado já nos ensinou. E se você investe em criptoativos, precisa entender isso agora. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que as melhores histórias são muitas vezes os piores investimentos e te dar uma bússola prática, um verdadeiro teste de estresse para você nunca mais cair em contos de fadas. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma dessas análises que vai direto ao ponto. Para entender o perigo, vamos começar por um fantasma que todo mundo conhece: Terra Luna. A narrativa era genial, uma stablecoin descentralizada e algorítmica. Ela não foi a primeira a fazer isso, tá? A DAI, emitida pela MakerDAO, já existia há 3 anos e era muito mais robusta do que a UST da Luna. Só que a Terra Luna era com certeza muito mais conhecida, ela estava no hype. A narrativa ela era muito poderosa e atraiu realmente bilhões de dólares do mercado tradicional. Só que a matemática por trás não era tão robusta assim. A estabilidade dependia de confiança e de uma demanda infinita, uma fé praticamente cega. Quando ela foi colocada sob estresse, a narrativa simplesmente implodiu e levou tudo a zero. Outros exemplos de narrativa forte e números fracos são a Cadena, que tem uma narrativa muito similar à da XRP, voltada para o institucional e para os bancos, e o GAIN do setor de inteligência artificial. Inclusive, a maior parte desses projetos de IA que nós vemos ainda sobrevivem só por causa do hype e da narrativa. Por isso que nós temos que ter cautela quando investimos nesse setor. E bom, nem preciso falar aqui das meme coins, né? Nela só tem narrativa e nada mais. E é uma narrativa muitas vezes bem porcaria, assim, né? Nem tem uma coisa elaborada por trás das meme coins. E isso tudo nos leva a uma regra de ouro que o lendário professor Aswati Damodaran nos ensina. Narrativas sem números são mera ficção. E números, por outro lado, sem narrativa, são números cegos. Isso faz ainda mais sentido no mundo cripto, onde essas histórias e hype se espalham numa velocidade de um tweet, assim, é um negócio muito rápido. Nós vimos isso acontecendo com a febre dos ICOs, né, os projetos que prometiam acabar com o Ethereum. Estamos vendo isso agora com a inteligência artificial, não só no mundo cripto, mas aparentemente também no mercado tradicional, parece que tem uma bolha se formando. E vamos continuar vendo tudo isso enquanto a maioria prestar atenção só na narrativa e esquecer que os números também são relevantes. E aqui que todo esse quebra-cabeça começa a se montar. A maioria acha que o risco de investir em cripto é simplesmente a volatilidade. E não é. Quando você investe sem uma análise robusta dos números, o risco real é o risco de ruína, que é a perda permanente do seu capital. A volatilidade não te destrói se você gerencia o risco e está focado no médio e longo prazo. Só que o colapso de uma narrativa que nunca foi real pulveriza o teu dinheiro para sempre. E quando isso acontece, acontece muito rápido por 3 motivos principais. Primeiro que a confiança evapora, né? Em cripto, a confiança é um ativo que vai de 100 a 0 em questão de minutos. Em segundo lugar, viés de confirmação, né? O nosso cérebro adora histórias coerentes e ignora os sinais de alerta que isso vai apresentando. E em terceiro lugar, alavancagem. Quando a história quebra, as liquidações em cascata impulsionam ainda mais o colapso do ativo. Mas a boa notícia nisso tudo é que você não precisa ser refém desse cenário. A solução é a fusão. Você tem que unir a narrativa como uma hipótese e os números como teste empírico, a prova real daquilo ali. E agora eu vou te dar uma bússola prática, tá? Um checklist para você aplicar em qualquer ativo que você esteja pensando em investir ou até os que você já tem na sua carteira. Em primeiro lugar, o teste do tempo, aqui o efeito Lynch. O efeito Lynch ele nos fala que quanto mais tempo um projeto cripto existe, maior a probabilidade dele continuar existindo. Por isso, a primeira camada de análise deve ser: há quanto tempo esse ativo existe? Ele já passou por alguma crise? Se for um ativo muito recente, saiba que o risco com certeza é maior. Já em segundo lugar, nós temos que ver a perenidade da solução. Aqui entra um pouco da capacidade de cada um de projetar cenários e se perguntar: será que a solução desse projeto é disruptiva? Será que isso vai encontrar adoção ao longo do tempo ou tem que ser o tipo de coisa que é esquecida rapidamente com a menor mudança de cenário e da economia? Em terceiro lugar, descentralização real. Se nós estamos falando de uma rede, temos que pensar na descentralização dela. Quantos validadores? Qual a distribuição dos tokens? Se poucas carteiras têm o poder de controlar totalmente a rede, a narrativa de que ela é descentralizada é puramente marketing. E aqui vale uma distinção muito importante que as pessoas confundem. Nem todo projeto tem que ser necessariamente descentralizado. E aqui é a distinção entre projeto e rede. Existem soluções cripto que são, na verdade, empresas, né? Elas têm um conselho responsável por tomar decisões, e qualquer pessoa que tem o token pode fazer parte desse conselho, assim como numa empresa tem os acionistas.
Só que na prática, na maioria desses projetos, é só aquela minoria que é interessada na participação dessas decisões. Então, na teoria, o projeto de fato ele é descentralizado, permite descentralização, mas na prática é uma pequena parcela de investidores que decide os rumos do projeto. E o mais importante, né, isso tudo é transparente e verificável. Essa é uma estrutura muito similar às empresas de capital aberto, e tá tudo bem se for assim, porque a gente está falando de um projeto. Agora, uma rede não pode ser assim, senão o risco aumenta consideravelmente. Em quarto lugar, aqui nós temos que analisar as métricas brutas, tá? Tem que esquecer o hype. Meça os desenvolvedores ativos da plataforma, o volume transacionado, que não seja spam de preferência, né? Não seja voto de governança, por exemplo, e o TVL, que é o valor total travado, que é o que gera receita real para o projeto. E aqui tem um ponto muito importante, você tem que ir no detalhe. No meu vídeo sobre a Solana eu mostrei que os dados de TVL e volume são hiperinflacionados. Aquilo lá é uma boa parte mentira. E é só com uma pesquisa detalhada que você consegue perceber esse tipo de nuance. Em quinto lugar, tokenomics. Ele tem que ser sustentável. Cada projeto tem um plano de emissão e queima de tokens. E essa relação ela precisa ser sustentável no longo prazo ao longo do projeto. E em sexto lugar, hierarquia na análise. Você tem que priorizar aquilo que é caro de ser falsificado. Código auditado e funcionando é muito caro de falsificar. Marketing e promessas num relatório de PDF são muito baratos de falsificar. Use a história para imaginar o futuro, mas você tem que exigir que os números provem que esse futuro já está acontecendo hoje. E uma dica bônus aqui, não tenha projeto de estimação. Se você investe em algum ativo, você tem que ser o maior crítico dele, e não um mero membro do fã-clube. Porque no fim das contas, o mercado cripto é essa máquina de redistribuir riqueza daqueles que se apaixonam pela história, pela narrativa, para aqueles que validam a narrativa com os dados. A pergunta que fica é, de qual lado dessa história você quer estar quando o choque de realidade chegar? E aqui na Target, o nosso trabalho é traduzir toda essa complexidade em estratégias práticas. Nós fazemos a fusão entre a narrativa e os números para que você, investidor, não seja pego de surpresa. Então, se você quer a nossa expertise aplicada ao seu patrimônio, não deixe de clicar nos links aqui na descrição para conversar com o nosso time e entender como podemos te ajudar. E agora, como é de praxe, eu quero ouvir vocês, pessoal. Qual narrativa de hoje você acha que é a mais perigosa ou a mais promissora? Deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo de análise nos próximos conteúdos. E eu fico por aqui. Agradeço a sua audiência e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.